Oi, pessoal. Na última aula a gente viu aí as classificações das medicações, das drogas, na realidade. Hoje a gente vai dar continuidade aí às administrações e algumas terminologias para a gente conseguir identificar cada medicação. Vamos lá abrir a aula para a gente continuar. Bom, a administração de medicamentos, a gente precisa saber quem é o cliente, saber quais são as suas condições clínicas, o diagnóstico, qual é o medicamento e também as vias. Saber as doses, calcular, saber as incompatibilidades, saber as interações medicamentosas, ambientais, pessoais e alimentares, saber sentir para identificar sinais e sintomas de ordem subjetiva, saber cuidar, saber descartar que a dose adequada é uma, destacar, perdão, que a dose adequada é uma das partes mais delicadas da administração de medicamentos e envolve responsabilidade, perícia e competência técnico-científica. Então, para a gente fazer a administração correta das medicações, precisamos entender tudo isso e mais aquelas informações que a gente conversou lá na primeira aula sobre as informações do paciente, o seu diagnóstico, as alergias, qual o diagnóstico do paciente, se o paciente possui alergia, todas as informações necessárias. Antes da gente começar lá as vias de administração, vamos entender um pouquinho sobre aqui as terminologias. Primeiro, nós temos aí droga, ela está relativa a substância química simples ou composta de origem variada. Ela é utilizada para vários fins que em dose tão pequena que não sirva como alimento, pode produzir alterações somáticas ou fundamentais no organismo, benéfica ou maléfica. Na tóxico é a droga que está atuando no organismo vivo e produz efeitos nocivos. Fármaco são substâncias utilizadas com intenção terapêutica profilática e é a droga que está atuando no organismo vivo, capaz de modificar parâmetros fisiológicos. Placebo é a droga inativa ou substância inativa para satisfazer a necessidade psicológica do paciente. Remédio é um termo de conceito amplo, significando tudo aquilo que é utilizado como solução ou jeito para resolver um determinado problema. Portanto, sem definição e utilização científica. A dose é a quantidade de fármaco a ser administrada ao indivíduo que possui certo peso. É calculada lá de acordo com o diagnóstico do paciente, a idade e também o peso. O medicamento é o preparado farmacêutico adequado à via de administração, local de ação e pode conter um ou mais fármacos. Pode ser combinação ou pode ser somente uma medicação. Veículo ou excipiente, substância que não tem atividade farmacológica, são misturadas aos fármacos para obter uma forma farmacêutica de administração. Pode ser aí um soro, a medicação que foi diluída em soro. Farmacologia, ciência experimental que estuda os fármacos. Farmacocinética, estuda a quantitatividade, a passagem do fármaco pelo organismo. Farmacodinâmica, estuda os efeitos terapêuticos secundários, adversos e colaterais, bem como os mecanismos de ação dos fármacos. Os tipos de efeitos que a gente possui. O terapêutico, que é o que a gente deseja. O secundário, que não é nem prejudicial e nem útil. Adverso é o indesejável. E o colateral é o prejudicial. São as reações que a gente já comentou sobre alergia ou como o organismo se comportou. Forma farmacêutica.
é a preparação da droga que se proporcione um meio conveniente para a administração em dose para um paciente. Tem vantagens na facilidade de administração, aumenta a estabilidade que prolonga a vida útil do fármaco, uniformidade em relação ao conteúdo e a administração da dose exata. Ainda na forma farmacêutica, nós temos aí os comprimidos, que é um fármaco mais o veículo comprimido mecanicamente. Vou mostrar para vocês depois uma foto de como é que é. Deixa eu abrir logo aqui para a gente ficar até mais fácil. Comprimidos. As cápsulas. Polinimentos. Medicamentos líquidos. Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto. Aqui nós temos aí as cápsulas, elas podem ser gelatinosas ou, na verdade, são os comprimidos, né? Pode ser gelatinosas, encapsuladas, ou que dissolvem. Temos aqui esses exemplos. Vou mostrar para vocês as dádias. Como é que é. As dádias são essas aqui que a gente possui aqui, forma arredondada. A gente tem as neostalgina, polaramine, são as cápsulas arredondadas. Elas não possuem as delimitações, como se fossem umas bolinhas. Aqui nós temos as cápsulas ou encapsulados. Aqui são aqueles medicamentos, em sua grande maioria, são mandados formular. Elas têm aí um encaixe de cápsula mesmo. Quando aberta, a gente tem lá o medicamento, a droga dentro. Os inimitos, deixa eu mostrar para vocês. São pomadas ou spray que a gente usa. E os medicamentos líquidos, pode ser aí, deixa eu abrir. Pode ser os líquidos, pode ser soro, pode ser colírio, pode ser injeção. São medicamentos líquidos. A gente já tem um exemplo aí. Deixa eu abrir agora a aula novamente para a gente continuar. Vamos especificar o que cada um é. Os comprimidos é um fármaco mais veículo de comprimidos mecanicamente. Dragas, fármaco mais veículo e revestimento. Cápsulas, recipiente, pode ser gelatina, dentro das quais se colocam fármacos em pó. Linimentos ou ungüentos preparados gordurosos, semissólidos, para aplicações cutâneas, como pomadas e cremes. Líquidos, as soluções, que eu já mostrei para vocês, e as suspensões, no caso, a benzetacil. Na variação biológica, relacionada à ocorrência de efeitos não previstos, levam à necessidade de individualização da farmacoterapia.
Ou seja, cada paciente ele tem um caso, cada paciente vai comportar diferentemente com cada droga, com cada medicação. Em 1953, o que é? Vamos lá para a farmacocinética, perdão, que eu já pulei direto para o conteúdo sem explicar. Vamos aí para a farmacocinética. Primeiro, em 1953, Dosch propôs o termo farmacocinética para descrever o movimento da droga através do organismo. A farmacocinética estuda quantitativamente a cronologia dos processos de administração, absorção, distribuição, metabolismo e excreção das drogas, utilizando a metodologia matemática e os relacionando aos processos de intensidade e duração de efeito das drogas. Qual a importância da farmacocinética? Determinação adequada da posologia de acordo com a importância farmacêutica, via de administração, intervalo entre as doses e etc. Interpretação das respostas inadequadas, melhor compreensão da ação da droga e hipologias em situações especiais. Então, todas aquelas informações são necessárias se o paciente tem alguma irritação lá no aparelho digestivo, que vai influenciar de alguma maneira no tratamento, na farmacocinética do medicamento. Esse paciente pode não absorver o medicamento e ter algum agravo aí. Fases da farmacocinética. Elas são separadas em 5 fases essenciais. Primeira, liberação, logo após a absorção, depois distribuição, metabolismo e, por fim, a excreção. Vamos falar de cada uma delas também. Na liberação, é a separação do fármaco do veículo. Ela está intimamente relacionada com a forma farmacêutica, como comprimidos, cápsulas e líquidos. Drogas administradas por via tópica ou via endovenosa não passam pela liberação. Elas precisam daquele processo onde ela sai da cápsula ou sai lá da diluição. Na absorção, ela tem por finalidade transferir a droga do local onde é administrada para os fluidos circulantes, representados especialmente pelo sangue. Ou seja, vai passar lá pela filtração, aí vai fazer a absorção, o sangue vai mandar para onde a gente necessita aquela droga, aquela medicação. Não se fala em absorção para as vias endovenosa e tópica. Ainda na absorção, os fatores que alteram a absorção são forma farmacêutica, via de administração, absorção mais rápida em vias mais vascularizadas e dose e resposta. Quanto maior a dose, maior a resposta. Na distribuição, depois de administrada e absorvida, a droga é distribuída, isto é, transportada pelo sangue e outros fluidos a todos os tecidos do corpo. Os órgãos mais vascularizados recebem mais drogas. Então, o cérebro vai indicar lá onde é que a droga vai ser mandada e o sangue vai fazer o papel de transporte para a droga. No metabolismo, é o conjunto de reações químicas responsáveis pelo processo de síntese e degradação dos nutrientes na célula. Então, vai ser degradada lá, vai ser diminuída, vai ser feita a síntese para que tenha aí a reação química lá na localização que a gente necessita que seja feita. Pode ser antibiótico, pode ser antipirético, independente do tipo de medicação, de droga, na realidade, ela vai ter aí o metabolismo feito de acordo com o órgão que foi administrado e a forma que foi administrado. Na fase da excreção, depois de absorvidas, distribuídas e metabolizadas as drogas, e seus metabólitos são excretados. As principais modalidades pelas quais as drogas deixam o organismo é a excreção renal, excreção biliar e excreção pulmonar.
Outras vias são representadas pelo suor, saliva, lágrimas, fezes e leite materno. Então, a gente tem aí a liberação dos seus metabólitos das drogas. A gente pode ter feito aí pela filtração lá dos rins, aí vai sair através da urina, pela bile, ou até mesmo pelo pulmão. Aí a gente vai ter a secreção, que vai ser justamente aí a forma de excretar todos os metabólitos. Além do suor, da saliva e outras também. Possui também as fezes, que a gente conhece bem. A via renal constitui a principal via de excreção das drogas. Contudo, algumas drogas são secretadas na bile pelo fígado, porém, parte dela é reabsorvida no intestino. A via renal é a que a gente mais conhece, ela é responsável por filtrar todo o sangue. Então, se a droga entra lá no nosso sangue, ela provavelmente vai passar pelo rim para ser filtrada. Farmacodinâmica é o estudo dos efeitos bioquímicos, fisiológicos das drogas e seu mecanismo de ação, bem como a correlação entre a atividade farmacológica e a estrutura química, bem como o objetivo principal, delinear as interações físicas e químicas entre a droga e a célula-alvo. A droga ou fármaco, para exercer suas ações e produzir efeitos, precisa atingir seu local ou algo específico. Esses locais de ação são principalmente de natureza proteica e representados especialmente por enzimas, moléculas transportadoras, canais iônicos e receptores. A gente viu isso lá em bioquímica, lembra? Para produzir seus efeitos, a droga deve apresentar elevado grau de especificidade de ligação com seu local de ação. Nenhuma droga, entretanto, é completamente específica nas suas ações. Ela pode afetar outros órgãos celulares e provocar efeitos colaterais. Lembra que as pessoas falam, você toma uma medicação para melhorar uma coisa e piora outra. É justamente isso. Pode ocorrer que você tenha aí a administração de tal medicamento e você tenha aí uma tem uma reação aí com a droga, uma reação não tão bem-vinda ou advinda por conta dessa administração dessa medicação. Vamos para as vias de administração. Nós temos aí a via subcutânea, a gente tem lá algumas injeções, principalmente as pomadas, a injeção, a vacina melhor, a beta-HCG, é uma vacina subcutânea. Nós temos aí a via endovenosa, diretamente lá na veia. A administração de medicamentos via endovenosa. Quais são as vantagens que a gente tem? Efeito farmacológico imediato, controle de doses e admite grandes volumes. Venóclise. Quais são as desvantagens? Efeito farmacológico imediato, ou seja, se o paciente possui uma reação alérgica, se ele tem alergia a algum tipo de base da droga, ele vai ter aí um efeito, uma reação alérgica muito mais rápido do que se fosse em outra via de administração. Material esterilizado, sempre deve estar esterilizado. Pessoal competente, precisa de uma pessoa que consiga fazer a punção para isso, que tenha cuidado para não machucar, para não vazar a veia do paciente, tenha facilidade e tenha também cuidado para não machucar o paciente. Ela pode provocar irritação no local da aplicação, que eu acabei de falar, pode ter extravasamento, pode ter rompimento de algum vaso capilar, facilidade de intoxicação, o paciente pode ter ali alguma reação. Acidente tromboembolítico, a gente pode ali ter algum erro e o paciente coagular a medicação e ter aí um trombo.
O ângulo das injeções, nós temos aqui. No caso da intramuscular, ela vai direta, ela vai ter aqui um ângulo de 90 graus em relação à agulha e a pele. A subcutânea, ela vai estar lateralizada e o ângulo de 45 graus. A intravenosa, ela é um pouco mais deitadinha. Ela possui aqui o ângulo de 25 graus e a intradérmica, ela é especificamente colada à pele. Nós temos aqui o grau de, no máximo, 10 a 15 graus. Aqui a gente tem específico. Vou até aumentar para vocês conseguirem enxergar como é que é feita a administração. Aqui embaixo nós temos como é que a gente vai pegar lá na agulha para poder fazer a administração da medicação de cada paciente. As complicações da via endovenosa. Flebites, trombo, infecções, extravasamento. Se houver algum tipo de infecção ou de trombo ou de flebite, pode evoluir para necrose. A sobrecarga circulatória também, por isso que a gente precisa estar fazendo a troca em caso de o paciente tiver aí alguma sobrecarga, o paciente fique muito tempo internado, a gente precisa estar fazendo a troca. Dura geralmente 3 dias o acesso. Reações alérgicas. Tudo isso no momento que a gente for pegar lá para poder fazer a medicação do paciente, a gente vai ter o cuidado na seringa, principalmente para não ter o contato com a agulha. A gente vai evitar lá contato com isso tudo, evitar até infecções, porque se você se fura, ou outra pessoa se fura e a pessoa tem algum tipo de doença infecciosa ou contagiosa, pode ser passada para o paciente. A via oral, uma das vias que a gente mais conhece, todo mundo já fez o uso. Se não fez, é um milagre de Deus, mas, enfim, pode ocorrer. Ela possui as vantagens, por ser econômica, fácil administração, a pessoa pode tomar em casa mesmo, não precisa estar sempre alguém para ajudar a administrar. Ela é confortável, indolor, possibilidade de remover o medicamento, efeitos locais e sistêmicos. Se o paciente tomou o medicamento errado, a gente pode fazer uma lavagem gástrica, sem problema nenhum. Formas farmacêuticas, cápsulas, comprimidos e alguns que a gente já citou. As desvantagens. A absorção variável pode ser ineficiente. A ação dos sucos digestivos pode ser que o suco digestivo dilacere essa medicação e ela não tenha absorção suficiente. Interação com alimentos. Pacientes não colaboradores inconscientes não vão tomar essa medicação por esta via. Sabor. Algumas medicações podem ter um sabor e um odor desagradáveis. pH do trato gastrointestinal, ela pode diretamente interferir. É um exemplo do sulfato ferroso após ingestão. Não digerir por 1 hora leite, café e refrigerante, pois eles não fazem interações. Isso é um problema para a gente. Em via bucal, sublingual, as vantagens: fácil acesso de aplicação, circulação sistêmica e em casos de emergência. As desvantagens: pacientes inconscientes, irritação de mucosa e dificuldade em pediatria. Muito, muito complicado fazer administração de medicação com crianças. Eles têm uma certa resistência para tomar medicamento. Via nasal. A gente vai introduzir lá nas narinas do paciente, pode ser
pomadas, pode passar sondagem, pode ser algo para antialérgico. E o pessoal agora estão testando aí algumas vacinas em via nasal também, mas ainda não foram aprovadas. Tomara que tenha, né, gente? Administração por via intradérmica. Fácil acesso, ações locais e sistêmicas, vacinas e testes alérgenos. A gente, quando vai fazer teste de alergia, a gente encosta aí na via intradérmica, na dérmica, para ver se possui alguma reação. Aqui nós temos aí o exemplo que eu já tinha citado para vocês, a seringa mantida aí no ângulo de 10 a 15 graus, no máximo, para atingir toda a área da via dérmica. Na via intramuscular, que é a via de 90 graus, a via direta, a mais dolorida, ela possui as vantagens de efeito rápido, com segurança e fácil aplicação. Porém, ela existe possui as desvantagens, como o estímulo doloroso, substâncias irritantes com pH diferente, não suporta grandes volumes e a absorção relacionada com o tipo de substância. Solução aquosa rápida, possui absorção rápida. Na solução oleosa, ela possui absorção lenta. E nas formas farmacêuticas, nós temos as injeções em músculos, que são feitas no deltoide, no glúteo, vaso lateral e ventroglúteo. A maioria é feita em vaso lateral. Via intramuscular, recomendações. Locais de aplicação deltoide, somente vacina. No glúteo, ventroglúteo e vaso lateral. Posição da agulha perpendicular ao músculo, deve estar sempre reta. Aspirar antes da aplicação. Então, a gente puxa o embolo todinho, aspira para não ficar resíduo nenhum de ar. Escolha do bisel, tem que ter muito cuidado, de acordo com o paciente, para não ser um bisel muito grosso, nem um bisel muito fino, ou agulha mais específica. Pessoal treinado e a asepsia do local. Toda vez que a gente for fazer, passa lá um álcoolzinho ou lava a região, faz a asepsia correta para não ter introdução de nenhum micro-organismo no momento que você fizer a introdução da agulha. Via intramuscular. Quais são os riscos? Trauma ou compressão acidental de nervos, injeção acidental em veia ou artéria, isso aqui é um perigo, por isso que a gente costuma falar que a via intramuscular, ela possui suas facilidades, porém, ela tem aí uma certa dificuldade, porque a gente não visualiza bem a localização. Injeção em músculo contraído também não pode, o paciente tem que estar relaxado. Lesão do músculo por soluções irritantes e também pode originar abscessos. Em via ocular, nós temos aí os antibióticos, nós temos os colírios também usados. Em via vaginal, nós temos as pomadas, temos as medicações usadas lá para o controle vaginal. Algum tipo de infecção ou inflamação no canal vaginal. Outras vias parenterais, a intraarterial, intratecal, intraperitoneal, intracérebro-ventricular, subaracnoide, epidural e intraóssea. Essas aqui não é da gente, a gente não usa. Aqui é o acesso central, medicação de venosa central, ela está diretamente aqui na veia superior, na artéria superior venosa cava, e quem faz geralmente aqui é o médico responsável, somente o médico que faz esse tipo de acesso. E tem todo caráter, tem todo o preparo para isso.
na veia, perdão, gente, na verdade é feita na veia subclávia. Na via otológica, os medicamentos também, os antibióticos para o vírus. Na via retal, nós temos aí alguns medicamentos para pacientes com algum tipo de intoxicação, paciente que tem prisão de ventre, tem algumas medicações que são usadas literalmente em via retal com a introdução. A via tópica, que a gente conhece também, é a via que a gente passa as pomadas, passa gel, passa óleo, algo específico. A gente conclui essa aula de hoje. Na próxima aula eu vou passar uns vídeos para vocês de como é que é feita cada uma delas, ou melhor, eu vou passar agora para a gente ver como é que é a administração de cada medicação. Vou abrir aqui agora para a gente assistir a administração das medicações. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a administração de medicamentos e a técnica correta de se aspirar um medicamento. A administração de medicamentos é uma das atividades que o técnico de enfermagem desenvolve com muita frequência, requerendo muita atenção. Envolve uma sequência de ações que visam a obtenção de melhores resultados no tratamento do paciente, sua segurança e a da instituição na qual é realizado o atendimento. É importante compreender que o uso de medicamentos, os procedimentos envolvidos e as próprias respostas orgânicas decorrentes do tratamento, envolvem riscos potenciais de provocar danos ao paciente. Sendo imprescindível que o profissional esteja preparado para assumir as responsabilidades técnicas e legais decorrentes dos erros que possa vir a incorrer. Geralmente, os medicamentos de uma unidade de saúde são armazenados em uma área específica, dispostos em armários ou prateleiras de fácil acesso e organizados e protegidos contra poeira, umidade, insetos, raios solares e outros agentes que possam alterar seu estado. Ressalte-se que certos medicamentos necessitam ser armazenados e conservados em refrigerador. Os recipientes contendo a medicação devem possuir tampa e rótulo, identificados com nome, em letra legível, e dosagem do fármaco. A embalagem com dose unitária, isto é, separada e rotulada em doses individuais, cada vez mais vem sendo adotada em grandes centros hospitalares como meio de promover melhor controle e racionalização dos medicamentos. Os pacientes ou familiares necessitam ser esclarecidos quanto à utilização dos medicamentos receitados pelo médico e orientados em relação ao seu armazenamento e cuidados, principalmente se houver crianças em casa, visando evitar acidentes domésticos. Os entorpecentes devem ser controlados a cada turno de trabalho e sua utilização feita mediante prescrição médica e receita contendo o nome do paciente, quantidade e dose, além da data, nome e assinatura do médico responsável. Ao notar a falta de um entorpecente, notifique tal fato imediatamente à chefia. A administração de medicamentos segue normas e rotinas que uniformizam o trabalho em todas as unidades de internação, facilitando sua organização e controle. Visando administrar medicamentos de maneira segura, a enfermagem tradicionalmente utiliza a regra de administrar o medicamento certo, a dose certa, o paciente certo, a via certa e a hora certa.
Durante a fase de preparo, o profissional de enfermagem deve ter muita atenção para evitar erros, assegurando ao máximo que o paciente receba corretamente a medicação. Isto justifica porque o medicamento deve ser administrado por quem o preparou, não sendo recomendável a administração de medicamentos preparados por outra pessoa. Agora irei falar sobre os materiais necessários para este procedimento, que são: prescrição médica, bandeja, medicamento diluente conforme prescrito, uma seringa, em tamanho a ser definido conforme o volume da medicação a ser ministrada. Uma agulha para aspirar medicação, 40 por 12 mm ou 30 por 10 mm, uma agulha para administrar medicação, 25 por 7 mm ou 25 por 8 mm, algodão. Compressa não estéril, clorexidina alcoólico 0,5%, fita adesiva, luvas de procedimento, equipo e bomba de infusão ou extensor e bomba de seringa, se necessário. Como realizar o procedimento? Primeiramente, lavar as mãos. Ler a prescrição médica, que deve conter nome do cliente, número do leito, nome do medicamento, dose, via de administração, horário, frequência da administração. Reunir o material necessário. Realizar registro adequado no caso de medicações controladas. Fazer a desinfecção do balcão de preparo de medicamentos e da bandeja com álcool 70%. Fazer o rótulo do medicamento contendo o nome do cliente, número do leito, nome do medicamento, dose, via, horário. Conferir o nome do medicamento, dose, via e prazo de validade. Fazer a desinfecção da ampola, frasco ampola com algodão umedecido com clorexidina alcoólico 0,5%. Nos casos de frasco ampola, retirar a proteção metálica com o auxílio de um pedaço de algodão ou extrator de grãos e, após fazer a desinfecção, abrir a embalagem da seringa e acoplá-la à agulha para aspiração do medicamento, observando-se a técnica asséptica, protegendo-a em sua embalagem original. Quebrar a ampola, envolvendo-a com um pedaço de algodão ou gaze, pressionando-a com os dedos indicador e polegar da mão dominante. Retirar o protetor da agulha e mantê-lo dentro de sua embalagem original sobre o balcão de preparo do medicamento ou dentro da bandeja. Aspirar o medicamento segurando a ampola ou frasco ampola com os dedos indicador e médio da mão não dominante. Segurar a seringa com os dedos polegar e anular da mão não dominante com os dedos polegar, indicador e médio da mão dominante. Tracionar a extremidade do êmbolo sem contaminar sua extensão, aspirando o medicamento. Reencapar passivamente a agulha, colocando a ponta da agulha na entrada da tampa até cobri-la completamente. Colocar a seringa na posição vertical e retirar o ar. Trocar a agulha de aspiração pela agulha que será ministrada a medicação. Afixar o rótulo de identificação na seringa. Proteger o êmbolo da seringa com sua embalagem original. Reunir na bandeja um medicamento preparado, bolas de algodão, clorexidina alcoólico 0,5%. Levar a bandeja próximo ao leito do cliente. Conferir o nome completo do cliente, leito, medicamento e via de administração. Explicar ao cliente e ao acompanhante o procedimento e informar o medicamento a ser administrado. Posicionar o cliente de maneira confortável e adequada para a realização do procedimento. Calçar luvas de procedimento. Verificar a compatibilidade do medicamento a ser ministrado com a solução que esteja sendo infundida, caso esteja sendo administrada outras medicações no acesso venoso. Fechar a válvula de controle do fluxo, para outros medicamentos, soluções, se necessário. Fazer a antisepsia do local de injeção, adaptador de silicone, torneira de 3 vias, silicone do equipo macro gotas, conexão em Y, utilizando bola de algodão com clorexidina alcoólico 0,5%. Retirar o conjunto de seringa e agulha da embalagem. Puncionar o adaptador de silicone ou kit em local apropriado, com a agulha. No caso de torneira de 3 vias ou conexão
seringa sem a agulha. Verificar a permeabilidade e o acesso venoso, lavar com soro fisiológico 0,9%. Se necessário, empurrar o êmbolo da seringa injetando a solução. Manter o soro, conforme prescrição. Observar as reações do cliente. Abrir a válvula de controle de fluxo, e reajustar o gorejamento conforme prescrição, caso se aplique. Deixar o cliente em posição confortável e a mesa de cabeceira do paciente em ordem. Desprezar o conjunto de seringa e agulha na caixa de descarte de material pérfuro cortante. Recolher o que deve ser guardado, desprezar o restante do material utilizado no lixo apropriado. Retirar as luvas de procedimento. Higienizar as mãos. Registrar na folha de observações complementares de enfermagem e comunicar ao enfermeiro aspectos relacionados a vômitos, recusa, reações do cliente. Pronto. Viu como é simples? Mas agora quero enfatizar algumas coisas. A maneira correta de abrir uma embalagem de seringa ou agulha é fundamental, pois assegura o componente estéril que está na agulha e seringa. Portanto, tomar alguns cuidados ao abrir os materiais influencia muito na hora de alguns procedimentos. Como mesmo falado anteriormente, para administrar um medicamento, e também para auxiliar um procedimento médico. É errado abrir, por exemplo, uma seringa de qualquer jeito. Nas embalagens, há aparece uma aba, que está semi-posicionada para que o profissional abra de maneira estéril, e do lado certo. É errado abrir a embalagem da seringa, rasgando a embalagem. Pois o risco de contaminar o mesmo é grande. É errado abrir a embalagem da seringa, no sentido da ponta do mesmo. Pois além de contaminar, o profissional não terá como pegar a seringa sem encostar nas partes que são de extrema importância à ausência da contaminação. A agulha também sofre estes tipos de erros. Não se deve rasgar a embalagem, pelo mesmo motivo. Abrir a embalagem em sentido contrário, irá contaminar as partes importantes da agulha. A maneira correta de se abrir uma embalagem de seringa é puxando pela aba semi-aberta, deixando na mesa. E preparar para abrir a agulha no sentido, e pegar novamente para encaixar a agulha, sem encostar nas partes importantes, como a ponta da seringa, ponta da agulha, o êmbolo interno. As ampolas, geralmente as de vidro, contêm uma bolinha de cores variadas, indicando que é o lado certo para se abrir sem que o vidro machuque quem está segurando. Faça a asepsia com a clorexidina alcoólica, utilizando algodão ou gaze não estéril, e quebre a ponta onde indica a bolinha. Pegue a seringa já montada, e tire o ar do êmbolo, pois todas as seringas que não foram usadas vêm assim. Se não retirar, fica mais difícil de aspirar uma medicação. E então, aspire a ampola conforme o vídeo. Reencape a agulha, só faça isso quando ainda não foi administrada a medicação. Não é recomendado que encape as agulhas usadas, para evitar riscos de se perfurar. Retire todo o ar que ficou com a medicação, para evitar que administre com bolhas e assim não fazendo a embolia gasosa. Reserve a seringa já preenchida novamente dentro da embalagem, sem que contamine o canhão do êmbolo. Então é isso. Simples, porém, requer toda a atenção aos mínimos detalhes, assim administrando de uma maneira eficiente sem contaminar seu cliente. Não esqueça que são 11 certos da medicação. 1. Prescrição médica certa. 2. Paciente certo.
3. Medicação certa. 4. Validade certa. Diluição certa. 6. Dose certa. 7. Hora certa. 8. Vazão, fluxo, certa. 9. Via certa. 10. Técnica certa. 11. Registro certo. Espero ter ajudado com estas informações úteis. Aproveitem os estágios. Bom, pessoal, a gente teve aí um resumo básico de como é que é feita a preparo lá de toda a medicação. Agora eu vou passar um vídeo para vocês dos processos nas administrações dos locais, na verdade, que a gente mais usa aí em âmbito hospitalar e também na atenção primária. Vou abrir aqui rapidinho. Primeiro a gente vai lá para a via endovenosa. Primeiro, ir verificar o aprazamento, verificar se realmente tem a prescrição médica, fazer a transcrição da prescrição médica para a etiqueta, medicamentos, a quantidade, a asepsia, lavar as mãos, higiene, asepsia da bandeja, separa o pá de luvas, a cubazinha, a medicação, a seringa e a agulha para aspirar, ter todas as identificações, o quarto, o leito, o nome do paciente, abertura do pacote, sem que contamine. A gente viu lá no vídeo anterior como é que faz a abertura, sem a contaminação. Verifica se o embolo está fazendo o movimento. Limpa tudo com a cloroxidina, tenha um cuidado. Ela fez aí sem luva, mas a gente não pode fazer sem luva, a gente tem que fazer com luva. A quebra aí da ampola. Conecta a tampa com cuidado. Aspira a medicação. Todo o material aí da punção. Nesse caso aí, ela vai fazer com scalp. Scalp é esse dispositivo aqui azulzinho. É a agulha que ela vai fazer com o acesso do paciente. Ela organizou junto com o garrote todo o material para poder fazer a asepsia do paciente. Colocou a bandeja em cima da mesa, próximo ao leito. Confere na pulseira de identificação as informações do paciente. Calça a luva. Verifica se tem alguma veia já proeminente aí, se tem um acesso rápido. Garroteia na que você verificar que seja melhor para poder fazer a fusão. Pede o paciente para abrir e fechar a mão
para incentivar a circulação. O bisel tem que sempre estar para cima. O bisel é a parte superior, é a parte onde a gente tem aí a abertura da agulha. Nesse momento a gente solta o garrote para ver se tem retorno sanguíneo. Se tiver o retorno sanguíneo, quer dizer que foi localizada aí a veia, foi introduzido no local correto. Se não for, a gente tenta novamente. Fixa o scalp aí com a agulha. Com a agulha não, com o esparadrapo, gente, perdão. Injeta lentamente a medicação. Observa sempre a reação do paciente, se está tendo estímulo doloroso, se está tendo alguma reação adversa. Aí, depois que fez toda a medicação, retira o dispositivo, a agulha ou o scalp que a gente usou, faz a limpeza e bota o curativozinho no local. Cuidado na retirada da agulha para não se furar, para não ter contaminação. Depois de terminar, depois de concluir, fazer a punção, despreza todo o material que você usou nos lixos corretos, joga lá o scalp nas caixas de descarte, igual ela está mostrando aí, da forma correta. Cuidado para não encostar a mão. A caixa de pérfuro cortante. Já falei com vocês isso lá em outras aulas. Higieniza o garrote, porque ele pode ser usado novamente. Lava as mãos e aí conclui. Aqui foi feita a endovenosa. Agora a gente vai ver na prática intramuscular. Deixa eu abrir ela para vocês. Em 4 quadrantes. Então aqui, lembra, ó, eu tenho um cofrinho. Eu vou administrar do cofrinho para cima. Região coxigeana, que a gente chama de cofrinho, no população. Então, região coxigeana. Dessa região para cima. E aqui nós vamos dividir em 2 quadrantes. Eu tenho quadrantes superiores e quadrantes inferiores. Quadrante superior interno, quadrante superior externo, quadrante inferior interno, quadrante inferior externo. Onde que nós vamos administrar? Quadrante superior externo. É esse quadrante. Professora, se fosse desse lado. Acontece. É porque a pessoa esquece da máscara, né? Se fosse nesse... Isso. Então, onde que eu tenho aqui quadrante superior externo? Aqui. Onde que eu tenho quadrante superior externo? Aqui. Professora, eu vou riscar o meu paciente se eu precisar administrar de novo. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou traçar uma linha imaginária. Eu tenho um cofrinho. O que é que eu vou fazer, ó? Ó, crista ilíaca, você vai sentir crista ilíaca e vem, faz isso. Da crista... Amém. Quem quiser ir embora agora pode... Crista ilíaca, sentiu crista ilíaca? Faz isso, ó. Esse é o macete. Isso, crista ilíaca é esse osso que a gente chama assim, ó, o osso da bacia aqui do quadril. Então, pega aqui na lateral. Pegou na lateral, vocês vão sentir. Sentiu crista ilíaca? Traz polegar.
Onde vocês fizerem isso na direção aqui da região coxigeana, pode administrar sem medo. Qual quadrante que nós podemos fazer no intramuscular? Quadrante superior externo. Quadrante superior externo. Tem. Ó, isso aí a gente falou agora. Até quantos ml eu posso administrar no intramuscular? Sim. Então aqui, ó, eu vou limpar essa regiãozinha e nós vamos fazer agora a administração do anticoncepcional em Camila. Mas é mesmo? Professora, Oi? É mesmo, né? De verdade. professora, Oi. porque tem muitas mulheres que tomam anticoncepcional injetável, elas reclamam que fica rígido. Ou rígido, ou senão que tipo um nódulozinho, uma coisa assim do tipo. Ótimo. Isso aí tá no nosso material. Como é o nome disso? Na hora da função, que às vezes não coloca o desoculado, pode ser também isso. Pode ser também que as pessoas elas travem aí, ou se não também da agulha. Mas se não também da agulha. Quando não é a agulha apropriada, aí não chega onde é para chegar. Né? Que é no buraco. Porque eu não me lembrei. Certo. Eu quero saber como é o nome. Ela falou assim, ó. Mulheres que reclamam, que fazem uso de anticoncepcional e ficam com essa área endurecida, elas reclamam. Foi isso? É porque faz só naquele lugar? Sim. Só naquele local. Tem um nome técnico. Como é o nome disso? O nome mesmo. Não, eu sei qual é que essa gaja explicou. Diferenciado, deaviado. Não. É o nome técnico. Peraí. Fica endurecido, que nem que faz de Insulina. Isso, exatamente. Qual o Olha, não nome? é meu nome, é um nome complicado. Um ponto para quem lembrar. Já, peraí. Não vale pesquisar no Google. Hã? Demasiado é conhecimento. Bora. Não vale dizer, meninas. Não. Olha só. Ó, se, Pode adiantar um o que- pouquinho, o que é gente, que que elas estão qual- conversando qual é demais. A nossa responsabilidade enquanto profissionais. É assim, se eu administro. Notem que elas estão aqui já fazendo a preparação para fazer aí Uma droga a introdução. todo mês. Como ela já explicou, a gente faz a divisão lá dos quadrantes, os quadrantes superiores e os quadrantes inferiores. Como eu já mostrei para vocês, a gente vai fazer sempre nos quadrantes externos. A gente pega, faz a pinça lá com a mão, segura um pouquinho, introduz a agulha e vai administrando de forma lentamente toda a medicação até concluir. Vou mostrar para vocês aqui agora ao acesso venoso central, como é que é realizado. Geralmente é feito em âmbito cirúrgico. Catéter monolume. Deixa eu abrir aqui para vocês. A agulha de punção e o dilatador. Essencialmente, esses são os materiais para utilizar na punção com técnica de Selden. A gente já fez asepsia e antisepsia e vamos fazer um botão anestésico. Senhor Neres, nós vamos fazer uma picadinha, que é o anestésico, tá bom? Vai incomodar um pouquinho. A gente acha o esternocleidomastoide. Calma. Faz uma punção. Acha a veia já. Volta e faz um botãozinho anestésico. O importante é sempre explorar aonde que a gente... com a agulha mais fina, para não ter risco de acidente de punção. Então aqui a gente já fez, ó, mirou no mamilo ipsilateral e conseguiu achar a veia. Fiz um botãozinho anestésico. Pronto.
E agora, calma que esse é o anestésico, é só para você não sentir dor, tá bom? E agora a gente parte para a punção. Fica tranquilo. A punção. A gente pega o triângulo, mira 30... Calma, não fica nervoso. 30 a 45 graus, mamilo ipsilateral. E já chama a veia. Passa seu guia. Guia para garantir a veia. Retira a agulha. E vamos dilatar agora a pele. Um dilatador. Vai fazer uma pressãozinha, tá? Pronto. Dilatou a pele. Agora a gente vai introduzir o catéter. Seu Enéas, achou que foi difícil? Não. Viu? Falaram que o senhor era ruim de ver, hein? Pronto. Introduz o catéter. E sempre lembrar de tirar o guia. Pronto, procedimento. Pronto, gente. De concluir aqui essa parte de acessos, de administração de medicamentos, como é que é feita. Notem aí que alguns pacientes a gente faz ali com o kit estéreo justamente por ter um grande risco de contaminação. Então, todo cuidado quando a gente for lá para os estágios, for trabalhar, cuidado com as medicações, com a administração das medicações. E a gente encerra essa aula por aqui. Próxima aula a gente entra lá em cálculos medicamentosos. A gente vai estar em básicazinha em cálculos. Até a próxima. Tchau, tchau.